A igreja deu todo o suporte. A gente foi no hospital, a gente fez o velório, a gente arrumou o caixão, a gente fez o que a família dele não fez. A mulher dele, que nunca foi na igreja, ela me encontrou no dia à tarde e disse: pastor, vocês fizeram pelo meu marido o que a família dele não fez, o que a minha família não fez, o que eu não pude fazer. Eu pensei, ganhei a mulher, ganhei. Hoje à tarde vou fazer o apelo no canto fúnebre. Pronto, ela vai aceitar Jesus como Salvador. Ó, ela está dizendo, a igreja, pastor, vocês foram nota 10, vocês são maravilhosos. Eu pensei, vai ser ótimo. Cheguei no culto fúnebre, ela não entrou no templo. Eles não entram no templo. Ela ficou sentada, chorando do lado de fora. Interessante, o líder dela espiritual não deu nenhum suporte, não fez uma visita, não foi na casa dela, não estava lá, mas ela estava sentada lá fora, porque o que botaram na cabeça dela foi tão inculcado que nada tira aquilo. Nada consegue tirar daquilo. Agora vamos mudar de lado e vamos botar um crente. O crente está aqui dando reteté, dizendo que Deus é forte, carregando os bancos nas costas, se entortando, parecendo que está dando um piripaque, e fazendo uma cara que assusta até eu que nasci na igreja. Aí, ele ficou no oi, ixi. Um dia a pessoa foi no lugar, eu estou pregando a irmã, ixi. O que é isso mesmo? Na hora do poder, eu digo, uma brincadeira, está tendo aqui uma. Sabe o que significa isso? Não tem estrutura. Eu não estou dizendo que a manifestação do Espírito não pode acontecer, não. Eu sou pentecostal, não tem coisa melhor do que um culto espiritual. Não tem coisa melhor do que o Espírito agir no meio da igreja. Não tem coisa melhor. Agora, não existe algo pior do que você ficar só nisso. Preste bem atenção. O que faz você resistir o dia mal não é o poder. Porque no dia mal você procura poder. Cadê poder? Você está aqui dando glória, levantando a mão, mas daqui a pouco é a palavra, o que você aprendeu, é o conteúdo. Quer ver uma coisa? Tente tirar o islamismo da cabeça de um muçulmano. Eu estive em um país muçulmano e é um desafio. Você ganhar um muçulmano para Deus, você tem que comemorar, irmão, como se você ganhasse 1000 brasileiros. Por quê? Porque 9, 10 anos, um meninozinho já decorou o Alcorão todinho. Eles decoram, eles aprendem, eles leem aquilo ali, como se fosse algo que fizesse parte da sua rotina, não é algo esporádico, não. Eu preciso disso. E você quer ver isso? Ok, vai a Israel. Para você ver como eles leem, como eles amam o livro da lei. Eu estava no aeroporto indo para Israel e tinha um judeuzinho, os meninos iam no aeroporto na hora de ler, para ler aquilo ali. E eles não estão preocupados, porque eles leem, fazem um gesto, e eles estão ali o tempo todo. E o menino do lado, o pai do outro, a mulher do outro, e a gente lá na fila esperando, e eles fazendo a oração, lendo a palavra. Eu quero ver para você tirar isso da cabeça. Agora você pega alguns crentes que têm 20 anos de crente e pergunta para ele o que é regeneração. Aí ele vai fazer o que um irmão me disse. Eu disse, irmão, o que é regeneração? Um obreiro. Que eu disse assim, tem gente que não sabe as coisas. Tá, ele já ficou meio revoltado, né? É igual homem. Homem, você está dando encontro de casais, ele está dizendo, isso aí eu sei tudo. E a mulher do lado com a cara desse tamanho, dizendo, rapaz, que mentira. Geralmente o homem é mais resistente nessa área, né? Você está dando aula, ele está lá com a cara assim, como se soubesse tudo. Aí ele, daqui a pouco eu disse, o que é regeneração? Ele disse, o homem que conserta a geladeira, pastor. Aí é demais uma coisa dessa. A pergunta que não quer calar é, olha para mim aqui, não. Um camarada desse vai ensinar o quê? Um cara desse vai ensinar o que ele acha. Um cara desse vai ensinar o que ele pensa. E na igreja não pode ser ensinado o que eu acho. O que eu acho é na minha casa. O que eu acho é lá fora. Aqui é o que a Bíblia acha. É o que a Bíblia pensa. Mas se eu não conheço a Bíblia, eu vou dizer o quê? Os apóstolos descobriram, olha, o mestre passou 3 anos ensinando a gente.
forma que ele impregnou na gente isso, a gente vai fazer isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, traduzindo para entender, e perseveravam em ensinar o povo, e perseveravam em dar Bíblia para o povo, e perseveravam em tratar o povo na palavra. Tanto é verdade que quando as viúvas começaram a brigar, que esse negócio de briga na igreja não é velho. Paulo escreveu uma carta para resolver um problema que os irmãos estavam brigando na igreja. Tem irmão quando vê uma coisa brigando, meu Deus, eu estou abalado. Não conhece Bíblia. Quem conhece Bíblia não se abala com essa besteira não, irmão. Para abalar alguém que conhece Bíblia tem que ser um terremoto. E aí não tem jeito, não pode, né? Agora interessante, as viúvas começaram a brigar. As viúvas gregas com as viúvas judias. Elas começaram a olhar o seguinte: aqui está tendo discriminação. Só dá cesta básica para as viúvas judias. Que história é essa? E nós que somos gregas. Olha a ideia dos apóstolos que a gente precisa aprender. E quando eu falo a gente, nós que estamos na frente do trabalho, o dirigente da congregação, o coordenador da EBD, a dirigente do círculo de oração, nós que estamos ensinando o povo. Os apóstolos fez uma reunião e disse: gente, é o seguinte, não é razoável a gente ir resolver esse problema, porque nós temos uma missão, nós temos ministério, nós temos um compromisso, que é orar pelo povo e dar a palavra para o povo, o ministério da palavra, o ensino da palavra. Faz o seguinte, gente, peraí, resolve o problema, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, homens que tenham boa reputação, e coloque esses homens para cuidar das viúvas. Que hoje você chega em algumas igrejas, está o diabo tirando uma onda que você pensa que ele é janiquim. A lâmpada da igreja está queimada, o relógio acabou, a bateria, e o diácono está lá tirando onda. Entrega a credencial do diácono, meu irmão. Diácono é para servir, diácono não é para ficar sentadinho, não. Diácono é para ficar em pé servindo a igreja, visitando as viúvas. E eu ficava revoltado comigo, eu dizia: por que nós vamos para as igrejas, os obreiros ficam tudo em pé, e na assembleia fica tudo sentado? E a viúva auxiliar tudo sentado, tem uns que ficam olhando no espírito para ninguém ver. Aleluias. E o pastor olhando, ele aleluia. E as crianças caindo, e gente de velho caindo, e a velhinha com a bengala caindo, e os adolescentes. Sabe por quê? A gente botou na cabeça que função na igreja é só cargo para ostentar. Eu sou presbítero, eu sou diácono. Tem uns que dizem: eu sou professor. Tem um ano que apareceu na escola. E se tirar, estão arrancando meu cargo, a mão de Deus vai pesar. A igreja primitiva, os apóstolos deram um exemplo. Eu li um livro que dizia o seguinte: você sabe qual é a nova forma do diabo impedir o crescimento da igreja? Criar confusão no meio dela para ocupar os seus líderes para ficar resolvendo essas picuinhas, em vez de estar orando, pesquisando a palavra e tendo novas estratégias. Aí às vezes a gente está lá resolvendo o problema da irmãzinha que está falando do cabelo da outra, aí fica a irmã: não, eu vou pegar, eu vou engadelar, aí é igual um casal que eu fui resolver um problema, eles estavam tão brigando que a irmãzinha era desse tamanho e o irmão parecia magrinho. É igual um irmão que eu fui entregar o certificado, a mão do irmão é isso aqui. Eu pensei na minha cabeça: um homem desse endemoniado, Jesus. Eu acabo muito. Vai uma culto da suspense. Cara com 2 metros de altura, a mão desse tamanho. Brincadeira, né? Porque isso aí é poder. O poder vai lá. Mas olha que coisa interessante. Ela estava, e o homem grandão, sentaram os dois, estavam tão brigando que eu sentei no meio. E, pá, e o irmão, aí, o senhor está vendo, pastor? O senhor está vendo? E ela, venha. Daqui a pouco eu não aguentei, meu irmão. Faz assim, irmão. O irmão fez assim, dava 2 mãos na cabeça. Eu digo: irmão, você não lhe dá um burro aí. É sua alma, calma. Eu vou lhe avisando, só não confia em mim, não. Porque se ele perder a cabeça, primeiro é correção. Eu era até essa grossura, meu irmão. Estava recém-casado resolvendo um problema. Às vezes a gente está sendo ocupado por coisas que não têm importância. A importância na igreja é a oração e a palavra. A oração move, a palavra transforma.
perseveravam na doutrina. Se perseveravam na doutrina, tinha quem desse doutrina. E quem é que dava a doutrina? Os apóstolos. Pronto, eu já falei essa parte. Vamos à perseverança de quem ouvia. Irmãos, nunca se houve uma época, isso também é cumprimento da Bíblia, de um povo rebelde como no nosso tempo. Isso é cumprimento da palavra. Você está ensinando uma coisa às pessoas e elas estão fazendo a seleção do que elas vão ouvir, do que elas vão fazer e não vão fazer. Tem gente que ele vem para um culto, quando a mensagem vai de encontro com ele, ele já está ali dizendo, cada uma, peraí que essa palavra aí, não vou obedecer nada disso aí. Já tem outros que estão na igreja, ouve a palavra, é aquela coisa extraordinária. Ele sai do culto, parece que ele não ouviu nada. Você precisa amar seu irmão, você precisa ter compaixão, e ele está lá, isso aí, cara, verdade. Quando sai do culto, ele age como se ele nunca tivesse ouvido nada aquele respeito. Diga comigo, a igreja primitiva tinha obreiros que primava pelo ensino. E a igreja primitiva seguia o que era ensinado. Chegava alguém, não, mas isso aqui não é assim. Meu irmão, eu aprendi assim. O apóstolo disse assim. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos... Não, eu aprendi assim. Não é assim não. É assim, aqui ó, está escrito aqui. Ele ensinou ontem sobre isso aqui. Isso aqui não, a senhora está errada. A senhora está equivocada. E hoje, aonde é que está sendo o lugar de maior crente desviado da igreja? Nas faculdades. O menino fica crente na igreja perturbando, correndo. Ele vira adolescente, não sabe nada de Bíblia. Ele chega à juventude, faz o vestibular, vai estudar, chega lá, a fé dele é confrontada por gente que tem, cabeça. Porque essa ideia desse... É por isso que eu estou fazendo uma leitura agora de Marx, eu estou fazendo uma leitura agora de Gramsci, eu estou fazendo uma leitura desses caras. Esses caras tiveram a ideia, pensaram, a ideia de Marx não funcionou, a ideia de Gramsci é quem está em atuação agora, que é a ideia seguinte, não vamos brigar, não adianta, abaixa as armas, vamos ocupar o poder. Porque se a gente ocupa o poder, a gente manipula todo mundo, o poder está na nossa mão, foi o que aconteceu. Agora, qual é o preparo que um jovem hoje, assembleano, a menos que ele corra atrás, estude sozinho, para enfrentar uns argumentos desses? Uma aula bem ministrada de filosofia, por um ateu e por alguém que não conhece, e que é contra a palavra de Deus e é contra o cristão. Ele é bombardeado em outra coisa. Agora não é só faculdade não, agora é o ensino médio. Agora você não manda seu filho para aprender português e química não. Você manda seu filho agora para a escola e o professor quer doutrinar ele. Que sexo ele tem que escolher, o que é que ele tem que fazer na vida. E a igreja está alheia. Agora tem um projeto, escola sem partido. Se perguntar a alguns pastores, você é a favor desse projeto? Ele não sabe o que é isso. Se você perguntar a alguns professores da escola dominical o que é escola sem partido, ele não sabe. Mas o filho dele está doutrinado. O filho dele já está doutrinado a aceitar a ideologia de gênero, a aceitar a homossexualidade como algo normal, não a respeitar o homossexual, a aceitar a prática como algo normal, que existe uma diferença. Então nós precisamos rever a nossa forma. Então esta igreja me dá um exemplo para eu falar de educação cristã, de ensino, a metodologia de fixar, de inculcar, que está lá em Deuteronômio. Fala, ensina, prega. E nós que pregamos, não precisamos ficar olhando para a semblante de ninguém, não. Nós temos que ter compromisso com o que estamos ensinando. Tem um chinês que ele escreveu um livro, acho que é chinês, Maçãs de Ouro em Salva de Prata. Ele diz que vários auditórios assassinam grandes mensagens. Porque às vezes você chega com uma mensagem, você dá uma olhada para o irmão e não está assim. O outro está assim. O outro está assim. Se você não tiver cuidado, você diz, eu estou com medo, Jesus, eu não vou sair daqui. Você tem que fazer igual Jesus. Jesus chegou depois da multiplicação e disse, hoje é o dia do ensino. Ontem foi milagre, hoje é ensino. Aí o povo chegou tudo dizendo, se ontem teve pão, hoje é carne assada. Oh, glória a Deus. Hoje ainda tem um coquetel, aleluia. Aí quando chegou, Jesus disse, então tudo aqui interesseiro. Vieram por causa do pão.
Aí o Marcos desconfiado disse, eita misericórdia, esse homem é terrível. Aí ele disse, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Um olhou para o outro e disse, rapaz, esse negócio é complicado, né? Estou pensando que era só vitória, pãozinho ontem, hoje uma carne, amanhã um frango. Agora tem um negócio aí de uma doutrina de ensinamento que tem que comer a carne dele. É canibal, e tem que beber sangue, é vampiro. Ah, não, aí eu não gostei dessa mensagem, não. Eu gostei desse também dessa Bíblia. Ninguém vai saber que é Bíblia, não. Qual o tamanho da mão? Glória a Deus. Aí pegou a Bíblia, foi embora. E Jesus fez o quê? Continuou pregando. Aí os discípulos ficou assustados, os discípulos disseram, rapaz, o ministério vai falir. O ministério vai falir, porque uma mensagem dessa aí, a gente vai perder o seguidor tudo. Pedro, que era mais ousado, tentou dar uma ajudinha, mas você dá uma olhadinha para frente do seu ver o que está acontecendo. Ou foi embora. Jesus disse, não quer ir também não, meus filhos? Olhe para quem está do seu lado e diga, você tem consciência de que o que você ensina é a verdade? Então pode fazer careta, pode pegar a Bíblia embora, pode fazer isso. Continue ensinando. Agora eu vou lhe dar um conselho. Não maltrate ninguém. Não seja estúpido. Não seja antiético. Porque tem gente que confunde verdade com ignorância. Eu fui pregar no estado do Brasil, lá no Fora de Televisão, os obreiros tudo antigo, e eu prego desse jeito, tudo com lugar. É o jeito que Deus me usa. Eu não sou formal. E aí eu estou pregando, falando, os irmãos do risada, quando eu olhei para os velhinhos, ele estava vermelho dando risada. Porque eu pensei que eles não iam dar risada, né? E aí quando terminou, o velhinho olhou para mim e disse, você é terrível. Eu pensei comigo, você é terrível, pastor. Eu digo, amém, pastor, glória a Deus. O velhinho não aguenta, ele está falando. Ele disse, rapaz, tem coisa que tu falou aí. Que se eu falar, eu tenho problema. Agora, uma coisa que eu fiquei analisando, tu falou, bateu, e o povo sorriu e gostou. Rapaz, tu é terrível. Irmão, aprenda a falar sem raiva. Fale com amor. Não fale com raiva. Eu digo que fale com raiva, acho que espuma. Entendeu? Não, fale com amor, mas fale a verdade. E quem saiu por não ouvir a verdade, lá na frente o Espírito Santo se encarrega de trazer ele para ouvir a verdade. Mas não nunca a verdade, porque assim para encerrar, eles perseveravam na comum, eles tinham prazer nos caminhos. Eles tinham prazer em congregar. Eles tinham prazer em estar no templo e viver em comunhão. Claro que naquela época eles congregavam na casa, mas era um culto. E aí eu só vou pincelar. Se tem uma coisa que a gente é fraco, essa coisa se chama comunhão. Tem irmão que já termina o culto na bênção apostólica assim, graças ao Senhor Jesus Cristo, a morte de Deus, como ali tem uma escada, ele, aleluia, louvado seja Deus. Você não vê ele não. Tem gente que é antissocial. Ele não cumprimenta ninguém, ele não fala a ninguém. E quando se une, é para falar dos outros. Menina, você viu? O paletó de Ticantinho. Estrada, a pessoa está doendo no meu cabelo. Diga-se de passagem, glorificado seja o nome do Senhor. Volte aí, amado, para o primeiro slide. Educação cristã. Eu coloco aí duas imagens para a gente pensar. Primeira imagem é alguém que está estudando, e aí eu posso dizer, como assim? Uma nova metodologia. Mas não coloque isso aqui em último lugar. Isso aqui é primazia. É palavra. Então ele está lendo, mas ele está aqui ao pé da cruz. Presta atenção, uma educação cristã, ela não pode, por exemplo, você é um pedagogo, é uma pedagoga. Você não pode pensar que você vai botar a regra da pedagogia, da educação secular, sem observar que aqui tem um aspecto espiritual, tem um aspecto de noiva, tem um aspecto da palavra. Você não pode, senão você não vai ter sucesso. Porque a mesma coisa, tem gente que é fera lá fora, aqui dentro, é nada. Não sabe nem falar. E aí se eu vi um juiz, deram a vontade do juiz, o cara falou assim, não, rapaz, Senhor, porque Deus é Senhor, Deus é Senhor, ninguém é analfabeto, não é nem isso.
A gente precisa pegar a técnica, tem a técnica? Tem. Precisa ser observado? Precisa. Mas aqui tem essa palavrinha, ó, cristão. O ensino na igreja tem que ser cristocêntrico. Ele tem que ser baseado em Cristo. Ele tem que ser baseado na palavra. Preste bem atenção. A outra imagem não dá para ler, não dá para mudar. Tá, quem está mais próximo dá para ler. Você está vendo aí que esse cérebro, ele está formado com princípios, valores, que vai nortear a vida dele. Aí você olha aí, está aí mansidão, tem propósito, tem respeito, tem fidelidade, tem casamento, tem amor, tem fé, tem alegria. E eu pergunto para você, aonde é que a gente encontra valores tão sólidos para formar o caráter, a personalidade do que era a palavra? Do que era a palavra? Então presta atenção, existe a psicologia, ela dá uma ideia de que até os 8, 9 anos a personalidade do ser está formada. Formou a personalidade, beleza. Vamos lá. Se esta criança, e o que é que vai influenciar a formação da personalidade? O meio ambiente que ele está. E vários outros fatores, que a ideia aqui não é pontuar sobre isso. Mas presta atenção, o que mais influenciar ele vai determinar a formação da personalidade. O que mais está influenciando hoje nossas crianças? A televisão. E a televisão ensina o quê? O Zap ensina o quê? As mídias sociais ensinam o quê? Aí você vai ver pessoas que estão na igreja, mas ele não tem mansidão, ele não tem fidelidade, ele não tem alegria. Como eu falei aqui no início. Tem pessoas que estão na casa de Deus, que ele não tem alegria não, ele é revoltado. Eu achei interessante um pastor, tem um pastor que ele prega muito bravo, né? Tudo dele está pecado, tudo dele está errado. Aí o outro pastor chegou e disse assim, isso aí é santidade ou revolta? Tem gente que é revoltado. Tem gente que é revoltado, ele já pega o microfone e fala, pastor, se não for para a glória, vem fazer o quê? Os irmãos já travam, ele sabe o que é isso. E ele escolhe os versículos mais terríveis que tem, interpreta de forma mais complicada que existe, porque na cabeça dele, olha para mim, quando eu dirigi o primeiro culto de doutrina, que os irmãos deu muita risada, eu ministrando a palavra, uma irmãzinha me chamou e disse assim, ô pastor, foi muito bom, mas Deus não está se agradando. Deus falou comigo que ele não está se agradando. Eu digo, por quê? É muita risada, pastor. É muita risada. Eu digo, Deus não está se agradando, minha irmã, da sua cara, que eu olhei a sua cara o culto todo, a senhora nem deu glória, nem deu risada, viu? Então a senhora vai se acostumar. Pelo amor de Deus, irmão. Quem disse que para eu ser um servo de Deus, eu tenho que andar? Peraí. Vamos observar e ministrar a palavra como nós observamos o texto de Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos inculcar isso a tal ponto que quando o meninozinho chegar na escola e dizer, não, o menino não nasce menino. O meninozinho vai olhar e dizer, a senhora está equivocada, viu, professor? Eu aprendi que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O meninozinho. E aí vai uma palavra para quem lá lida com criança, né? Às vezes a gente pensa que criança é só brinquedo. Aí fica pulando no cu de criança, pulando no cu de criança, pulando no cu de criança. Sim, é a palavra. Um dia desse foram cantar um. E tem um piquinho que é amarelinho, um barquinho que é rosa, um carrinho que é verde. E eu fiquei olhando, digo, eu quero ver onde Jesus está nesse negócio. E o carrinho que é rosa, e o vermelho que é verde. E pega aí, e o piquinho faz piu, e o carro faz. Quando terminou, eu disse para a menina, cadê Jesus? Os meninos têm que pular? Sim, o menino vai cantar assim, nós amigos, tá doente. Não, o zinho de criança é assim, levanta a mão, dá uma rodadinha e tal, papapá, se abate, sim ou não? Mas tem que ter palavra nessa rodadinha. Essa rodadinha tem que ter palavra, esse pulinho tem que ter palavra. É Noé, é Jesus, é Paulo, é Silas. É capaz de você perguntar a alguns filhos de crente assim, o que é Natal? Papai Natal.
surra de Bíblia. Eu gostei ontem, o pastor estava ministrando, ele disse o seguinte: a professora chegou na escola e disse: nós precisamos entender, a Páscoa é o coelhinho, porque o coelho. Aí o menino levantou e disse: olha, professora, a senhora esqueceu, o animal está errado. A professora disse: como? O animal está errado, a senhora falou que é coelho, mas não, é cordeiro. Aí a professora pegou ele e botou na secretaria e mandou chamar o pai. Aí o pai, que é pastor, chegou e perguntou: o que foi, professor? Não, é que ele passou a professora aqui na vergonha, o professor estava dizendo que era um coelho, ele disse que era um cordeiro. Aí o pai disse: e ele terminou de explicar? Não, porque eu fiquei envergonhado na frente da classe por dele aqui. O pastor disse: então eu vou lhe explicar. Senta aí que eu vou lhe explicar o que é esse cordeiro aí. É Jesus. A gente precisa inculcar isso na cabeça dele. E aí a gente precisa aprender que não é só o culto, que não é só a manifestação, que é maravilhoso do Espírito Santo. Tem que ter a prática, a insistência na educação. Vamos lá para a gente pensar algumas coisas. O que é educação? Pode mudar. Próximo. Aliás, não, pode. Volta para o início. Ok. O que é educação? Educação é o ato de educar, de instruir. E o que é educar? Educar é dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Tem gente que pensa que educar é só estar na frente repartindo conhecimento. Não. Jesus nos dá essa lição desse envolvimento, dessa empatia. Presta bem atenção. É a mesma coisa no sistema de saúde. Tem coisa pior do que você ser atendido por um bom médico, mas ele não trata com você com dignidade. Aí o SUS agora fez o quê? Humaniza o SUS. Bora ensinar esse povo que trabalha com gente a ser humano, a tratar a gente com amor. Não adianta eu ter um conteúdo maravilhoso, chegar aqui e passar para vocês e eu não saber trabalhar com gente. Todo ano lá eu faço uma pesquisa para saber como é que estão os crentes. E o que é que ele acha sobre mim e sobre os dirigentes. Faço uma urna, fecho a urna, só quem tem acesso é eu a essa urna. Todo ano eu faço, é o 8º ano que eu faço. Esse ano eu dei risada sozinho. Aí eu me tranco no lugar, leio essas fichas tudo, e ali eu vou tirando ideias para poder fazer algum planejamento para o outro ano. Aí teve um irmão que botou na ficha assim: pastor, meu presbítero é um homem de Deus. É um homem maravilhoso. Mas ele não, pastor, ele não tem jeito para trabalhar com ovelha. Ele foi preparado para trabalhar com animal de grande porte. Não, eu... Não, você está lembrado que eu expliquei aqui que doutrina não é porrada, doutrina ensina, mas na cabeça de alguns foi forjado que doutrina é porrada, então ele se satisfaz em bater. Então quanto mais bater, ele se sente bem. Deus falou hoje, os irmãos tudo espancado. Ah, seu irmão, eu quero falar contigo hoje, não dá não, você é doido. Eu tenho que me recuperar primeiro. Então presta atenção aqui, ó. Quem é professor da escola dominical, quem é obreiro, quem é coordenador, quem é dirigente de oração, irmãos, presta atenção. Você tem que aprender a trabalhar com gente. Não é só técnica, não é só linguística. Tem alguns irmãos agora que estudam tanto que falam que os irmãos não entendem. E aí os irmãos só vão dar glória quando chegam em casa. Como assim? Vai pegar o dicionário. Aí os irmãos pegam o dicionário. Aleluia! Aí a mulher, isso que foi é tremendo, rapaz, o que o irmão falou aqui? Meu Deus! Eu aprendi uma coisa dando aula, ministrando uma aula na matéria de português. Teve lá um seminário, a professora mandou a gente dar uma aula lá no seminário, né? E aí eu, empolgado, estudei um bocado de palavra difícil, né? Difícil, nem eu sabia o que era direito, mas estudei. Cheguei na frente, falei bonito, ela olhou para mim, o pessoal ficou assim, me olhando. Já viu aqueles pregadores que pregam, o povo fica assim, pensa assim, meu Deus, quantas coisas. Não estou entendendo muito não, mas é que mente, hein? Que mente! Não é que está mentindo não, é a mente.
Quando terminou, ela me chamou e disse assim: Valdo, você tem futuro. Eu digo: glória a Deus. Amém. Eu já pregava e tal, você tem futuro. Gostei da aula. Agora tem um detalhe. Eu que sou a professora, tem coisa que você falou e que eu não entendi, não. Imagina eles. Eles eram os meus colegas. Ela me deu um conselho, ela disse assim: Valdo, fale o que você quer de forma simples. Porque não vai adiantar se os seus alunos, o seu ouvinte, não entender o que você está falando. Você percebeu? O sorriso faz parte do processo educacional. O contato. O professor da escola dominical tem que marcar a vida do seu aluno, principalmente o adolescente e o jovem. A pró é uma bênção. A pró se interessa comigo. Não é aquela pró, sai daí. José. Repita comigo: José. E o menino José. Fugiu do pecado, fugiu do pecado. O menino sai dali dizendo: esse José é terrível. Sim ou não, irmãos? Agora olha que coisa, vai no dicionário para você ver: educar é dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Não é só transmitir o que aprendeu, mesmo porque a ideia do professor hoje está sendo mudada. A ideia de avaliação está sendo modificada. Por exemplo, o que foi que a educação fez, principalmente no Brasil? Botava os alunos em sala de aula, o professor dava aula, quem era mais interessado gravava, estudava e tirava 10. E os outros? 5, 2, 4. A ideia de avaliar dessa forma, ela está equivocada. Ela só favorece um nível de aluno. O que é que as faculdades e o ensino hoje, daqui a uns anos, já existe isso nos países do primeiro mundo, está desaparecendo o presencial. E outra coisa, não tem mais 10. É por conceito. E outra coisa, agora, você vai pegar esse livro, eu estou dando aula lá, formei algumas turmas de teologia, e agora eu estou trabalhando o quê? Você vai ler tal livro. Faça uma resenha. Você chama aquela pessoa que tem dificuldade de tirar 10 e diga o que você entendeu do livro. Ela tira 10. Ela só não tira 10, ela tem uma metodologia antiga, arcaica. Até a forma de formar a sala, a nossa forma está equivocada. Essa ideia de um atrás do outro, ela está equivocada. E você descobre isso quando o Augusto Cury, ele trata num livro sobre essa ideia de você conseguir ver todos por igual. A sala é menor, faz o círculo, para que você tenha um contato visual com todos, senão você pega os mais interessados da frente e a turma da bagunça atrás. Não sabe nem que dia é hoje. E uma coisa que eu descobri: você já percebeu que esses alunos que tiravam 10 no mercado de trabalho, eles não se destacam? Muitos deles. E às vezes aquele aluno médio no mercado de trabalho, ele se destaca. Quem disse que tira 10 na prova significa dizer que ele é melhor do que aquele que tirou 5? Ele às vezes tem uma memória melhor. Ele tem uma forma de gravar algumas coisas. Então esse trabalho de educar é um trabalho que envolve várias coisas, que nós vamos pontuar alguma delas aqui hoje. Então, transmitir, como eu falei, a ideia de mudar o professor. O professor, um tempo atrás, era aquele que sabia tudo, chegava na frente e ministrava. Esse conceito já foi. Hoje a ideia do professor é o facilitador. Algumas faculdades não botam mais professor, é o facilitador. Ele não é o sabe-tudo. Ele está ali para facilitar. Ele está ali para orientar. Mas você não sabia? Fique sabendo, o professor aprende muito com o aluno. Quem disse que ele sabe tudo? Quem disse? É uma troca. Enquanto eu transmito, eu aprendo. Porque você, com o teu olhar, está me transmitindo também. O teu comportamento está me transmitindo também. Isso aqui é interessante. A fala, você fala não é só com a voz. Existe a fala corporal. Eu li um livro interessante que quem tem paranoia não pode ler esse livro, não, senão vai ficar olhando para os outros e imaginando um bocado de coisa.
Mas é a linguagem corporal, ele é interessante. Até o jeito que você senta, você está falando. O jeito que você cruza as pernas, você está falando. O jeito que você cumprimenta, se você cumprimenta com a palma da mão para baixo, com a palma da mão para cima, você está dizendo se você reconhece a autoridade ou se você é a autoridade naquele contato. O jeito da mulher jogar o cabelo, ela está falando. Você já percebeu que todo cafajeste, ele entende essa linguagem? O mestre está lá, a mulher está. Ele está dizendo, está com alguma coceira? É piolho? O cafajeste olha e diz, ela está aqui. Mas o jeito de olhar, isso aí a psicologia também trabalha. O jeito que a mulher olha, ela determina o sentimento que vai nascer no coração do homem. Por exemplo, uma mulher que é pedante, ela sabe qual é o sentimento que ela provoca no homem? Medo. Isso é perigoso. Cuidado com ela. Agora dê uma olhada na mulher quando ela é da vida, quando ela é tribuladinha assim. Olha como é que ela olha. Ela olha o homem assim, de cima, de baixo para cima. O cara diz, meu Deus, é uma alma carente. Mentira! Ela não precisou dizer nada, ela só fez olhar assim, ó. Dentro dele, e está provado, os americanos fez uma pesquisa, que uma mulher submissa provoca no homem um sentimento de proteção e cuidado. Só para corroborar o que a Bíblia já tinha dito. Vós, mulheres, se submetam ao seu marido. E eu descobri uma coisa, quanto mais submissa você for, mais autoridade você tem. É exatamente o oposto. O cara vai dizendo, porque você quer ver qual é o problema do homem? É quando ele sente que a autoridade dele está ameaçada. Aí ele reage. E o homem reage como? Pirraçando. Quem pirraça igual homem? E olha que trabalha no inferno, que está bicho aí, meu cara. Você é doido. Não vai matar bichinho desse jeito. Se o homem disser assim, eu vou ficar mudo e não digo nada, ele fica um mês. Ele entra assim, ó. A bichinha com 2 dias já está ali, fala alguma coisa. Pirraça. Porque a autoridade dele, mas vamos lá, ela é submissa. Então o cano quebrou. Em vez dela contratar o encanador para consertar o cano, e ela viu que o bichinho é desprovido de inteligência, ele tem um jogo que é desprovido, ele é cheio de lerdeza e desprovido de coragem. Aí a mulher faz o quê? Contrata o encanador e conserta o cano. A imagem que ele passa é o quê? Essa mulher é perigosa. Assim como ela trouxe um encanador aqui, sem eu saber, ela pode trazer outra pessoa. Agora ele chega e faz o quê? Ela chega e diz assim, ô bem, eu sei que você está com a cabeça cheia. Você tem muitas coisas. Eu posso arrumar uma pessoa para consertar o cano? Na cabeça dele ele está dizendo o quê? Fez porque eu mandei. Mas quem fez? Ela. Quem contratou? Ela. Então, minha irmãzinha, bota a cabeça para funcionar. Daqui a pouco até a carteira está na tua mão. Vamos falar para vocês o nome disso. Que sabedoria, irmão. Não é Deus que estuda. O interessante é que a gente vai estudar psicologia, economia, direito, e quando você vai estudando essas coisas, você vai vendo isso na Bíblia. Essa questão de preservação do meio ambiente está na Bíblia. Quando o povo saiu que não tinha banheiro, Deus colocou na Bíblia o que o povo tinha que fazer. Cuidado, não pode fazer para não contaminar, faz não sei onde, cobre assim, está na Bíblia. A questão da circuncisão está provado agora que uma pessoa circuncidada ela tem uma possibilidade muito grande de não ser contaminada, inclusive com vírus da AIDS. Uma pessoa circuncidada ela tem uma possibilidade muito maior de não ser contaminada com o vírus, inclusive da AIDS. Ou você está pensando que Deus mandou circuncidar aqueles homens ali só para mostrar? Se era uma coisa que ficava dentro da cueca, irmão. É que o cara ia mostrar que ele era servo de Deus, um negócio. Como? O cara ia chegar e dizer assim, eu sou judeu, vou te mostrar. Acabaram com tudo. Aí eu vi, olha que coisa interessante. No Brasil, 1000 homens aproximadamente amputam o pênis por ano. E é o que é isso? Higiene, falta de higiene. No Brasil, eu estou falando de um dado do Brasil. Agora imagina aqueles homens andando no deserto. Era uma amputação coletiva. Não tinha água.
Deus diz, eu já resolvo o problema aqui, vai ter a minha marca, mas eu já resolvo esse problema. Outra coisa, esse povo vai morrer aí, infecção, é problema. Você sabia que tem muitas mulheres com problema de câncer no colo do útero, que foi sujeira, do mal acabado, que não faz a sua higiene pessoal adequada? Mas como Deus é interessante, é aí onde diz o jurista, rasga a Constituição, rasga o Código Penal, rasga o Código Civil e bota a Bíblia no Brasil. Tem tudo aqui, tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Está aqui. A Bíblia é completa. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Vamos lá. Bote aí no 4. Não, volte. Educação cristã. Educação cristã é um processo de educação e aprendizado sustentado pelo Espírito Santo, baseado nas Escrituras. Presta atenção. Você nunca deve se esquecer que eu vou estudar para ministrar, mas tem um negocinho que funciona e não é só para pregação, é para oração, é para o ensino, é oração. Eu preciso do Espírito Santo para ensinar a igreja. O professor da escola dominical precisa estar cheio do Espírito Santo para dar uma boa aula. E uma boa aula cheia do Espírito Santo não tem línguas estranhas, não tem reteté, mas tem um convencimento do Espírito na vida do aluno. Porque geralmente a gente pensa que o professor cheio do Espírito Santo ele está rodando, cuspindo fogo, né? Apesar de que esse negócio de cuspir é bom falar na escola dominical, porque tem gente que, na verdade, em vez de ele dar aula, ele molha o aluno todinho. Nesta noite, o aluno fechando o olho, ele está sentindo, não é nada, é cuspe mesmo. Aí teve um adolescente que fez o quê? Ele pegou uma chuveira. Você viu agora um guarda-chuvinha pequenininho assim, parecendo um freio? É menorzinho. E aí ele ficou, você viu que é adolescente, né? O professor cuspia todo mundo, ele falava entre si, mas ninguém teve coragem. O menino pegou o guarda-chuvinha pequenininho e levou para casa. Sentou na frente. Quando o professor começou a cuspar ele, pá! E aquele negócio rápido que fez assim, o professor tomou um choque. O que foi? Ele disse, eu estou me protegendo, professor. Estou me protegendo. O senhor continue dando sua aula que eu estou ouvindo. Agora eu não sou obrigado a voltar para casa todo cheio de cuspe. E é uma forma de você saber disso aí. Quem prega, dá aula, olha para mim. Fala na frente do espelho. À frente do espelho você vai perceber duas coisas. Se você cospe e como é a tua fisionomia falando. Eu aprendi isso aqui em Valência. Aí eu morava com minha avó. Meu pai me comprou uma roça, foi para a roça e eu fiquei com minha avó na Bolívia. Aí eu aprendi isso aí. Não sei quem foi, não sei se foi um congresso aqui, eu sei que eu aprendi isso. Prega na frente do espelho, olha como é que você fala de bola. Tá bom. Minha avó saiu de ver hoje. Ela tinha um armário assim na sala, fechei a porta. Só que eu não conferi se o portão estava trancado. E aí, meu irmão, eu cheguei na frente desse espelho, preguei. Aí preguei e tal, e eu não percebi que minha avó chegou. Quando eu olhei, ela estava atrás. Quando eu olhei para o espelho que eu estou pregando, eu estou vendo minha avó atrás chorando. Eu digo, rapaz, que mensagem poderosa, né? Ah, porque você sabe que botar a parede para chorar, tu pregando não é fácil não, irmão. Quem é obreiro sabe disso. A maior crítica do ministério do homem é a mulher. O fogo está pegando quando termina. Quando é que você tem uma aula boazinha, mas você fala umas coisas aqui que não tem nada a ver, entendeu? Tem uma coisa ali que você falou que não é assim. Se o cara não tiver cuidado, se você é Satanás, porque você tem na fé, você é o do Espírito. É porque quem mais ama cobra. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. É assim, é amor. Eu olhei que minha avó chorando, comecei bem. Uma mensagem dessa em casa, impactou minha avó. Eu disse, vó, a senhora está aí. Eu digo, a senhora está sentindo. Ela disse, tu é doido, é? Tu é doido. Eu vou te mandar para tua mãe, tu é doido. Eu fiquei traumatizado. Eu pensei que estava sendo mesmo Deus, família. Então preste bem atenção. Você quer ser um professor de excelência? Olhe para mim. Estude, mas não abra mão da dependência do Espírito Santo.
Senhor, manda meu aluno. Espírito Santo, convence meu aluno. Espírito Santo, me dê a palavra. Espírito Santo, me dê a estratégia. Me faça lembrar de alguma experiência, de alguma ilustração. Senhor, eu preciso alcançar o coração deles. Aí você já lembra daquele aluno mais complicadinho. Senhor, aquele dali, eu estou ministrando não aprende, Senhor. Ele fica, oh meu Deus, ele levanta não sei quantas vezes, Senhor. Eu já tentei de tudo. Oh Senhor, traga ele hoje, me dê habilidade para lidar com ele, Senhor. Oh Deus, eu já tenho até naquela época, eu não falei para ninguém, mas o Senhor está falando. Mas eu não posso fazer isso não, Senhor, porque tem gente que pensa que a oração é formal. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus que está nas alturas, porque está escrito no livro de Mateus, capítulo tal. Eu acho que Deus olha e diz, ele está pregando para mim. Orar é você dizer o que você está sentindo, e Deus entende você. Então, não esqueça de ir nessa dependência. 2, educação cristã é um processo. Interessante, a gente aprende todo dia, irmão. Ninguém aqui pode bater no pé e dizer, eu já sei de tudo. É um processo. Você aprende sobre Jesus todo dia. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A Bíblia é um poço, uma fonte inesgotável. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu prego desde 9 anos de idade. Desde 9 não, porque 9 eu fui casado com o Espírito Santo. Eu prego desde 8 anos de idade. E tem dia que eu me surpreendo com alguns textos. Tem dia que você olha e diz, meu Deus do céu, eu já li a Bíblia. E estava aqui. Já tem aquele dia que você lê aquele texto, Deus me dá uma mensagem extraordinária. Daqui a pouco você volta, um tempo volta aquele mesmo texto, Deus me dá uma revelação totalmente diferente do mesmo texto. Às vezes você já leu a Bíblia, você é expert, você é PhD, você é isso, você é aquilo. Aí pega o irmãozinho novo convertido, o irmão pega o texto e dá uma interpretação do texto. Ele vai numa linha de pensamento que você diz, meu Deus, eu nunca tinha pensado nesse texto, nessa perspectiva. Às vezes um novo convertido, às vezes uma criança. Agora olha para mim, se você for orgulhoso, você bloqueia. E nada, não é assim não, você se bloqueia para aprender. Nós, por exemplo, tem avô aqui, que o netinho tem 2 anos, aí você pegou lá o celular, não soube mexer, o netinho chegou, não sabe nem falar, disse, avô, não é assim não, é assim ó. Você olha e diz, isso, aprendeu em que faculdade? Então, é um processo, ninguém sabe tudo, presta atenção, ninguém sabe tudo, ninguém é bom o suficiente para não aprender. Sente e aprenda, sente e ouça. Eu tive um curso ontem, de 8 da manhã a 9 da noite. E o palestrante foi um palestrante só, o pastor Jairo, o cara do Rio Grande do Norte. E eu estava onde? Sentado no púlpito, ouvindo do início ao final. Tem coisas que ele falou que eu já sei, tem coisas que ele falou que eu relembrei, e tem coisas que ele falou que Deus falou comigo e me despertou em algumas coisas. Isso é humildade. Já percebeu que tem uns irmãos que depois que ele faz um curso teológico, ele já não senta mais para aprender? Aí eu quero dizer que essa velha aí não sabe o que está falando. A velhinha é dirigente de oração. Ele não senta mais para aprender. E ele vai ficando na técnica. Daqui a pouco ele percebe, ele está longe de Deus, cheio de conhecimento. Em último lugar, nesse quadro, educação cristã é um processo que ocorre tanto informalmente como formalmente. Eu ministro a pessoas que andam comigo princípios cristãos, eu os educo, eu instruo eles informalmente e formalmente. Eu faço isso no culto de doutrina, na escola dominical, mas eu faço isso andando, eu faço isso viajando, eu faço isso em casa, eu faço isso nos meus relacionamentos. Porque eu descobri uma coisa, irmão, tem gente que na igreja ele é uma maravilha, mas é só a vida dele é completamente fora. Porque tem filho de crente que quando chega na adolescência sai da igreja, que ele olha o seguinte, o que ele é lá, ele não é na vida. É a mesma coisa, você diz para o seu filho, tem que ser honesto. Aí você está ali pregando, porque tem que ser honesto, meu filho, aqui está escrito a palavra. Aí você chega na igreja, prega, aí pega o carro, o policial vai, pi. Meu filho, bota 10 reais aí. Esse Brasil é assim, bota 10 reais no documento. 10 reais. Ele está ensinando uma coisa com a fala.
e ensinando uma com atitude. E eu lhe pergunto, o menino vai aprender mais do que o que ele falou ou o que ele fez? Irmão, se os guardas rodoviários morressem, ficassem cegos, por crente, fazendo oração, já estavam um bocado aposentado. Como assim? O cara está com carro irregular, não renovou a carteira, está todo irregular, quando vai passando perto do gato, cega Jesus, Espírito Santo da Maria, marra, faz ele para dentro da barriga dele, Pai. Isso é oração? Bora mudar, querido. Como funciona o processo da educação cristã? Primeiro, educação é um processo. Falei, educação é um processo planejado, sistemático e contínuo. E isso aí, a nosso currículo da escola dominical, a metodologia da escola dominical, é extraordinária para entendermos alguns assuntos. Por quê? Porque, por exemplo, o assunto desta lição, desse trimestre, é extraordinário. Eu fiz um congresso da IBD, levei o pastor Douglas, que foi o escritor da escola dominical retrasada, que falou sobre temas atuais. Então você consegue pegar assuntos que às vezes no culto você não consegue fazer essa mesma dinâmica, e você consegue fazer isso na escola dominical com uma diferença extraordinária. Aqui é uma classe única, você não tem direito de interagir. No culto, na nossa liturgia, os crentes não podem interagir no aspecto de perguntar, de tirar dúvida, de questionar. Imagina, você está ministrando uma palavra, o irmão levanta lá, o pastor, eu não entendi essa palavra que você falou. Os próprios crentes vão dizer, senta aí, irmão, por favor. Sente aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a senhora está atrapalhando o Espírito Santo falar. Mas na escola dominical não, o aluno pode perguntar, o aluno pode questionar, pode ter debate. A sala, o número é menor de pessoas, isso facilita o aprendizado. Divide por faixa etária. Você pode ter alguma crítica contra a lição da escola dominical da EBD, da editora CPAD, mas uma coisa que você não pode falar é que a qualidade e os assuntos, principalmente nas outras faixas etárias, são fantásticos. Será que todo obreiro já pegou o currículo de adolescente, de primário, de juniores, de pré-adolescente, já leu para você ler? É fantástico. São assuntos atuais. E faz parte de um tema geral. 3 meses estudando sistematicamente aquilo. E isso vai fixando. O processo, a educação cristã tem o objetivo de levar o crente à maturidade. Presta atenção, irmãos. Se o que você está aprendendo não está fazendo você crescer em Cristo, tem algum problema. E claro que eu não posso parar muito tempo aqui, porque se eu for falar de maturidade, é muito amplo. Mas, por exemplo, tem pessoas na igreja que ele não tem nenhuma maturidade, apesar de ter 20 anos de crente. E eu estou falando de maturidade cristã, maturidade bíblica. Não tem nada. Porque os ensinos são rasos. Tem pregador que ainda bem ele não está pregando, ele já quer o fogo caindo. Sim, se eu quero já o fogo caindo, não dá tempo de ter raciocínio lógico do que está sendo ministrado. Outra coisa, o fogo tem que ser resultado de uma palavra do céu. Tem que ser isso aqui. Tem uns agora que já andam com um hinozinho, já tem um hinozinho. Tem um homem de branco, é hoje. Você já percebe que os irmãos já. Quando eu estou num lugar que eu vejo isso, eu digo, vou ver quem é uma menina aqui agora. Eu já fico sentado. É na hora, irmão. O cara vai estar dormindo. Então, um dia depois eu me assustei. Eu cheguei, sentei até o pastor chegar, me convidar. A irmã começou a cantar o hino, cantou um hinozinho de fogo. A irmã fez, Pode ser, meu irmão, tudo bem? Só está passando bem? Eu sou pastor, irmão, eu fiquei com medo. Imagina um pecador. O pecador diz, eu não vou ali, não. Estou assustado. É a mesma coisa. O irmão vai pregar o evangelho, chega lá, eis que o roubo vai desenrolar. O prumo de Jeová. O pecador olha em casa e diz, é uma construção, é? Entende?
Então preste bem atenção, esse processo educacional tem que gerar crescimento e maturidade dos crentes. E você como professor pode observar isso. Por exemplo, eu como pastor tenho que observar isso. Esse crente está amadurecendo. O que a doutrina está resolvendo? Está promovendo o crescimento no povo. A aula que eu estou dando está melhorando meus alunos. Tem gente que não tem essa percepção. Vamos lá. Quinto, a educação cristã deve ser fundamentada nas Escrituras, já falei, sustentada pelo Espírito e visar a glória de Deus. Preste atenção. Nada na igreja pode visar promoção pessoal. Você já percebeu que tem gente que estuda, sabe, mas o objetivo dele não é glorificar a Deus. É ele. É ela. Tanto é verdade que quando você mexe em alguma coisa, não dá ele para se apresentar, ele é extremamente ofendido e isso abala a fé dele. Se eu prego, é para a glória de Deus. Se eu ensino, é para a glória de Deus. Se eu louvo, é para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Cuidado para você não pensar, essa classe só anda comigo. Não, essa classe anda porque o Senhor é o centro desta classe. Amém ou não amém? Próximo, pode mudar, querido. Benefícios da educação cristã. Primeiro benefício do culto. Irmãos, presta bem atenção. Eu fico extremamente... Eu vou compartilhar um sentimento de frustração que eu tenho. Vou compartilhar um sentimento. Porque os nossos cultos, eu não estou falando daqui, eu estou falando dos nossos em geral. A reverência, o louvor, o comportamento não condiz com o que a palavra de Deus ensina. Irmão, tem lugar que você não consegue pregar mais não. Tem lugar que o culto é tudo, menos culto. O cara canta o que quer, fala o que quer, a hora que quer, começa o que quer. Não tem ordem. Aí eu comecei a perceber uma coisa. Quanto mais eu aprendo, mais eu amadureço. Quanto mais eu vou crescendo em maturidade, mais eu vou me comportando. Até meu tom de voz, até o jeito de falar, o argumento. Irmãos, nós precisamos, e aí tem pessoas que pensam que isso aí é brigar. Não, é educar. A educação cristã traz o benefício ao culto. O culto a Deus tem que ser racional. Eu sou muito ético nessa questão. Eu prego em tudo quanto é lugar. Um dia desse eu precisei chamar a atenção. Eu digo, irmãos, não tem condição. Porque eu não chamo a atenção de igreja, porque eu não sou um pastor. Isso é antiético. O pastor da igreja aqui é o pastor Joel. Quem tem que tratar qualquer coisa aqui a nível de igreja, de organização, é ele. Não é o pregador que ele convidou. Ele é o pastor da igreja. Igualmente, a igreja que eu pastorei. Mas eu fui pregar num lugar. Primeiro, eles queriam falar sobre vaso. Aí eles botaram um oleiro fazendo um vaso, interessante. Mas o culto todo, até na hora da mensagem. O cara ali na roda, pedalando, e sujando e tal, e as crianças olhando e tal. O cara fazendo uns vasozinhos bonitinhos, interessante. Até aí, beleza. Meu irmão, as crianças não deixavam ninguém pregar, não. Um calor levantava, as irmãs iam dar risada, dava umas risadas altas e conversava com o outro. Passava 20 minutos comentando o que falou. Eu disse, irmãos, vamos. Aí daqui a pouco apareceu uma barata, lá não sei o que foi, um negócio voando. Eu voltei meio constrangido, porque eu tive que dizer, irmãos, se vocês continuarem assim, eu vou encerrar a mensagem. Aí eu vou dizer uma coisa aqui, não se ofenda não. Chega na católica. Não ofenda não, que a gente gosta de botar defeito dos outros. Bora lá os nossos defeitos. Vamos mexer na nossa ferida. Chega na católica. Todo mundo, ó. Eu vou chegar. Todo mundo, ó. Agora vamos lá. Chega numa igreja tradicional batista. Você chega, agora que vai pegar. Chega numa neopentecostal. Auxiliar sentado, recepcionista com cara feia, todo mundo em pé na frente do público, dá uma aqui na televisão e vai, tudo em pezinho. Quando diz assim, oferta, o envelope já está perto, fazendo tudo com alegria. Não vou dizer aonde fui.
teve uma igreja que foi inaugurada em Salvador. Eu fui. Eu digo, eu vou lá, eu quero ver esse bispão. E a igreja era bonitona, eu digo, eu vou. Preguei no lugar, estava perto, fui lá. Irmão, eu passei uma vergonha, porque eu sou curioso, eu sou um camarada seguinte. Se eu chegar num lugar, eu quero aprender alguma coisa, eu quero ver como é que funciona. Então eu saio de férias, eu vou das igrejas, eu sento na frente, entendeu? Eu deixo minha barba crescer, eu fui na igreja do pastor Ciro Malafaia, deixei a barba crescer, foi eu e dele, e fui sair passando, cheguei assim, na frente, sentei, meu irmão, num lugar que era reservado, não sei onde era, não vou por tudo, eu sento lá, não me apresento, não digo que eu sou, eu quero ver como é o culto, como é que funciona, como que essa igreja funciona, o que é assim, o que é que eles fazem. Aí eu saí pelo meio do povo, cheguei na frente, o bispão estava lá, estava consagrando os bispos, não sei o quê, aí na hora, irmão, todo mundo assim, só eu andando. Aí fiquei quieto. Aí assembleando, legítimo, aí é coisa de assembleando, pentecostal. Aí quando disse assim, agora nós vamos orar, a gente pensa o quê? É a hora de sair. Eu disse, já que vai orar, eu vou sair, porque eu não vim aqui assistir o culto, eu vim só ver. Meu irmão, as pessoas olhavam para mim com um olhar de censura, de repúdio. Porque o cara, quando disse assim, vamos orar, você sabe uma coisa automática, que parece que pegou todo mundo assim, e possuiu. O cara começou a orar, você passava pelas pessoas que estavam aqui lá para a parede, chorando, e eu todo envergonhado. Quando eu desci as escadas, as pessoas que não tiveram acesso a entrar no templo estavam orando de olho fechado nas escadarias da igreja. Eu voltei revoltado para casa. Eu digo, porque só a nossa igreja é essa bagunça. Todo mundo fala, todo mundo pega. E se o pastor for falar uma coisa, ele não desvia. Porque nós não amadurecemos o suficiente. E eu pergunto, se nós continuarmos com os cultos como nós estamos fazendo às vezes, nós vamos parar onde? Será que se você fosse visitante, você iria para alguns cultos de algumas igrejas? O som é uma zoada, os meninos andam, aí a mulher anda, e outro desfila, vai no banheiro não sei quantas vezes, ninguém e não sabe, até na hora da glorificação, o irmão está dizendo, e eu pequei, eu vacilei, a irmã diz lá, irmão, para glorificar, tem que ter razão, não pode, você tem que entender o que você está fazendo no culto. Roberto Cordeiro foi contar o testemunho que o carro passou por cima da perna dele quando ele estava no mundo, e a irmã de lá deu glória a Deus, porque não foi só a perna. Quer ver outra coisa que me deixa extremamente chateado? Vamos ouvir a irmã falando de tal, a irmã não tem o que dizer. Ah, não, esse perdido, só Jesus na causa, só Jesus na causa. Eu me escondi, o mundo enxergou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui uma palavra. Satanás está furioso. Vai dando glória. Aleluia. Aleluia. Vai enrolar o outro, irmão. Você dá a oportunidade do grupo, a irmãzinha não sabe qual é o hino. E fica dizendo para o operador. Aí um dia eu ensinei na igreja, eu acho que ela não estava, aí foi pro culto e ela fez. Aí eu levantei e fiz assim pro grupo. O grupo entendeu, sentou. Eu disse, eu estou substituindo ela. Aí quando terminou o culto, ela disse assim, pastor, eu não entendi. O grupo sentou. Eu disse, eu fiz o gesto. Ela disse, o que significa? Eu digo, eu acabei de me tirar da regência. Substituir a senhora. A senhora está na geladeira. E o que é isso? Aprender. Esse grupo canta uma vez por semana, a senhora não sabe o hino. A senhora não sabe o número. O culto a Deus tem que ser fervoroso, mas tem que ser organizado, tem que ser gerente. E onde é que a gente aprende isso aqui? Ó? Educação cristã, escola dominical, doutrina, ensinamento. 2. Qual é o benefício do testemunho? Irmãos, não adianta eu pregar um Deus que dá alegria se a minha vida está triste, amargurada. O meu testemunho tem que falar de Cristo. A minha comunhão entre os irmãos. O benefício da educação, a capacitação. Capacidade para discutir. É o senhor que é o pastor que está aqui? Eu digo sim. O senhor não tem vergonha de ser pastor, não? Eu disse, lá amanhã. Porque quando você aprende, quando você estuda, você consegue ter um discernimento
E você consegue saber por onde você vai. Você não é ignorante de respeito, fez sua casa, você não conhece da onde. Não! Você quer ver quem é o cara, o que é que ele vai falar. Eu digo, pois não, amigo, vergonha por quê? Porque na minha cidade, eu moro em tal lugar, o pastor da igreja de tal, do ministério, um negão, pegou uma menina e fugiu. Eu acho que o senhor deveria ter vergonha de ostentar o nome de pastor que vim morar nessa cidade dela. E ele não era de lá. Eu disse, o amigo tem mulher? O senhor tem esposa? Primeiro que eu percebi que a que estava não era a mulher dele. Ele já ficou todo assustado. Tem, o que é que tem a ver? Você me fez uma pergunta, eu lhe respondi. Agora, você, por favor, me responda a minha. O senhor tem mulher? Tem. O senhor já ouviu falar em Abdel Maci? Absurdo, né, pastor? O nome daquele estuprou mais de 2 mulheres, ginecologista, rapaz. Que absurdo. Eu digo, é por causa de um cara desse que o senhor proíbe sua mulher ir fazer um exame num ginecologista? Olha onde eu fui para pegar o bestalhado. Ele olhou e disse, não, pastor, é uma questão de inteligência. Eu procuro uma clínica séria e um médico sério, que é a mesma coisa. Tem pastor pilantra, mas tem pastor homem de Deus e igreja séria.